Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas da semana. 5 perguntas bem bacanas, né? Que a gente responde aqui nesse vídeo curtinho. Vale a pena você ficar até o final, ok? Bom, a primeira pergunta encaminhada pelo Denis, né? Ele me pergunta se as plantas, né, de manjericão normalmente se é considerado como repelente. Olha, eu já ouvi essa pergunta de algumas pessoas, tá? Então eu resolvi colocar aqui nessa sessão de perguntas e respostas, tá? Olha, eu acredito que não, tá? Por quê? Porque eu já cultivei manjericão em vários experimentos, né? E eu vi presença de pulgões, tá? Até mesmo de minadora de folhas, tá? Então eu não acredito que manjericão possa entrar na lista de plantas repelentes, tá certo? Isso é minha opinião particular, ok? Existem outras plantas muito mais potentes com relação à repelência, né? Eu vou deixar aqui no vídeo, tá? Aqui no izinho, se você puder assistir, seria interessante, tá? Eu mesmo deixo, tá, várias dessas plantas no ambiente onde a gente tem os nossos experimentos, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pela Fabiana, mas é uma pergunta também muito comum, né? Ela me pergunta se o bocashi é melhor que o adubo coach, tá? Olha, vai depender do bocashi, do tipo do bocashi, tá certo? E vai depender do coach também, tá? Recentemente eu postei aqui num vídeo sobre a degradação do coach, o estouro do coach. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir também, seria bem bacana. Aliás, eu tenho um playlist só de adubos, né? Se você puder assistir, seria muito interessante, ok? Bom, voltando à pergunta, né? Se o bocashi é melhor que o coach, né? Olha, muito difícil dizer, tá? Eu uso os dois tipos de adubo, gosto muito dos dois. Só que eu não utilizo elas em conjunto, elas junto, né? Por quê? Porque o coach, basicamente, ela tem os nutrientes químicos que, de alguma forma, pode afetar negativamente a ação dos micro-organismos dos bocashi, tá? Então, eu já falei isso também em algum vídeo, né? Deve estar aqui no playlist, tá certo? Se você puder assistir, seria muito legal, tá bom? Mas os dois são bons adubos, né? Desde que sejam no caso do bocashi, bem preparado, tá certo? E no caso do coach, né? Se ela for cultivado, por exemplo, em ambiente que não tenha muita alta temperatura, tá? Eu acredito que não tenha esse problema do estouro, tá? É uma coisa recente que está acontecendo com alguns tipos de coaches, parece que não são todos, tá? Mas a gente tem que prestar atenção com relação a isso. Por isso que eu sempre falo, né? A gente sempre tem que estar se atualizando, né? Com relação aos produtos que entram e saem, viu, pessoal? Não é só o adubo, né? Existe inclusive também variedades de plantas que entram e fica muito pouco tempo e saem, porque ninguém gosta. Tudo bem? Então a gente sempre tem que estar se atualizando, ok? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos.
Terceira pergunta é encaminhado pela Maria Bethânia, tá? Ela está se mudando para Portugal e ela queria levar sua orquídea para lá, né? E ela pergunta como que ela pode fazer. Boa pergunta. É, eu acredito que você não possa fazer isso, tá certo? Por quê? Porque eles não eles impedem, não digo aqui no Brasil, mas o país onde você vai morar, né, que seja Portugal, qualquer outro país, né, existem as leis fitossanitárias, tá? E eles não permitem a entrada de plantas, né, ou mesmo partes de plantas, se esses materiais não forem tido algum tipo de tratamento, né, fitossanitário, ok? É, quando é importação, principalmente exportação de plantas, existe uma fiscalização fitossanitária muito rígida com relação a isso, tá certo? Porque senão pode ser, digamos assim, transferido pragas, doenças, né, daqui para outros lugares, tá certo? Então, infelizmente, eu acredito que nesse seu caso, que é uma planta, duas plantas, é melhor você deixar aqui, tá certo? E pedir para alguém cuidar para você, tá certo? Quarta pergunta, encaminhado pelo Flávio, pela Marina, Leonardo e outros muitos, né, que encaminharam essa mesma pergunta, né? Sobre a folha de mamona como inseticida acaricida, tá? Se eu recomendo isso. Olha, eu nunca utilizei a folha de mamona como acaricida inseticida, tá? Confesso a você que eu precisaria fazer esse teste primeiro para poder falar alguma coisa aqui, tá certo? Agora, realmente mamona tem substâncias tóxicas, tá? Que podem sim afetar a sobrevivência de determinadas pragas, mas procurei em alguns trabalhos científicos eu não encontrei, tá? Então o ideal é a gente fazer algum teste preliminar para tentar, para passar aqui, tá certo? Infelizmente, existem outras alternativas, né? Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Próprio enxofre, no caso dos acaricidas, né? Alguns cúpricos que pode sim auxiliar no controle, tá certo? Mas vou ficar devendo essa da folha de mamona, tá certo? Quinta pergunta, encaminhado pela Denise, né? Ela me pergunta qual é a minha comida favorita, né? Olha, é difícil de te dizer, porque a minha educação era de que a gente tivesse que comer o que tem na mesa, né? Que eu acho muito certo isso, né? Mas eu tenho algumas preferências sim, tá? Eu gosto muito da comida oriental, principalmente a japonesa, tá certo? Então, tudo que é comida oriental, principalmente a japonesa, eu gosto bastante, tá? Mas também eu não descarto o nosso churrasco brasileiro, tá? E a comida brasileira em si, e principalmente a indiana, né? A curry, né? São essas, bom, vamos falar que são as minhas favoritas, tá certo? Mas eu gosto de todas, né? Feijoada, eu gosto de comida mexicana, eu gosto de comida alemã. Eu acho que o que vier a gente come, tá certo? Obrigado pela pergunta, viu? Bom, cinco perguntinhas bem rápidas, né? Que a gente respondeu aqui simples, né? Da forma mais simples possível. Aproveito, né? Peço para que vocês, se tiveram alguma dúvida também, podem enviar suas perguntas, sugestões. Mas se vocês puderem assistir os vídeos que eu tenho no nosso canal, a gente já tem mais de 1.100 vídeos, tá? O completo, eu acredito que vai ajudar bastante, tá certo? Aos que não têm paciência, como eu falo lento, vocês podem colocar na velocidade duas vezes, né? Que vocês vão entender o que eu falo, tá certo? Bom, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito, muito mesmo o nosso trabalho. Conto
com vocês. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.